Minha irmã postou uma enquete online sobre minha filha de 9 anos. A pergunta era: o que é pior, o corte de cabelo torto dela ou a atitude chata? A família inteira votou e fez piada nos comentários, enquanto ela chorava no banheiro sem parar. Quando descobri, não chorei. Eu agi. 5 horas depois, todos se arrependeram. Na hora, eu não sabia no que estava me metendo. Se soubesse, talvez tivesse me preparado. Mas não, eu só cheguei em casa num sábado à noite esperando o barulho normal, o cheiro da janta, a TV ligada. Em vez disso, silêncio. Silêncio demais. Meu marido, Mark, estava no corredor, parecia que estava lá fazia tempo. Ela está no quarto há 2 horas, ele disse. Não fala com ninguém. Acho que está chorando. Por um momento achei que fosse algo pequeno, tipo briga com amiga, brinquedo quebrado ou uma birra normal de criança. Larguei a bolsa e subi. Bati na porta: filha, sou eu. Nada. Tentei de novo: posso entrar? Silêncio. Abri devagar. Ela estava deitada, encolhida, rosto vermelho, agarrada no celular como se fosse a única coisa que tinha. June, falei baixinho, o que aconteceu? Ela balançou a cabeça: nada. Mas não era nada, dava para ver. Sentei do lado e esperei. Às vezes o silêncio fala mais que perguntas. Depois de um tempo, ela empurrou o celular para mim e virou o rosto pro travesseiro. Não fica brava, ela sussurrou. Na tela, um print. No começo não entendi, só palavras, números, a foto dela. Aí vi, uma enquete. O que é pior? O corte de cabelo torto ou a atitude mimada? 19 votos. Fui descendo e os nomes eram facadas. Minha mãe, Margarete, no meu tempo, menina não fazia tanto drama. Corte de cabelo é só corte de cabelo. Minha irmã, Courtney, com certeza atitude. Sempre mimada. Agora até parece. Meu sobrinho Ethan, 11 anos, ela achou que era moda, dá pra acreditar? Minha sobrinha Bella, 9, rival da June, ontem ela sorriu se achando modelo. Que vergonha. E mais comentários curtos, risadinhas, gente zombando. Pesquei olhando aquilo. Pensei que fosse piada mal contada, mas não, estava tudo claro. Minha família tirando sarro da minha filha, votando na humilhação dela como se fosse brincadeira. Ao meu lado, a voz da June quebrou. Ela não me olhou, o rosto afundado no travesseiro, as palavras saindo baixas, cortadas, como se cada uma doesse. Eles falaram que eu estava bonita, ela disse. Disseram que era moda. Sorriram pra mim, mãe. Até bateram palma. E então a voz dela falhou. Ela respirou fundo, tremida. Por que eles falariam isso se achavam feio? Senti como um soco que não consegui defender. A traição, a confusão, a confiança dela usada contra ela. Doeu no meu peito como se fosse em mim. Ela não chorava só por causa do cabelo. Chorava porque pessoas em quem confiava mentiram na cara dela e depois riram por trás. Eu não consegui responder. Ainda não. Só abracei forte e deixei o corpinho dela tremer nos meus braços. Coloquei o celular de lado. Por fora, minhas mãos firmes. Por dentro, tudo virando. Olhei para minha filha escondendo o rosto, com vergonha apenas de ter confiado nas pessoas erradas. Escuta, falei sem tremer, isso não é sobre você. É sobre eles. Você é linda, é bondosa, e acreditou neles, o que só prova que você é muito melhor que todos. Ela não respondeu, mas encostou em mim e eu senti os ombros dela balançando. Fiquei ali até a respiração dela acalmar. Quando desci, Mark ainda estava esperando. Ela está bem? Vai ficar, eu disse. Ele assentiu, mas os olhos queriam saber mais. Não contei. Ainda não. Porque eu mesma ainda estava tentando entender tudo. Mais tarde naquela noite, depois que minha filha dormiu, eu fiquei sentada na mesa da cozinha com o celular na frente.
rolei a tela até as palavras começarem a borrar, cada comentário cortando mais fundo. Aquilo não era só piada. Era traição. E eles ainda não sabiam, mas o que fizeram ia custar caro. Coloquei o celular de lado, puxei o notebook e abri. Se eles achavam que eu ia chorar até dormir, é porque não me conhecem nada. Quando vi aquela enquete no sábado à noite, uma parte de mim queria dizer que estava surpresa. Mas, para ser sincera, não estava. Parecia menos um choque e mais um déjà vu, porque não era novidade. Não era a primeira vez que minha família ria pelas minhas costas. Era só a primeira vez que jogaram o veneno contra minha filha em vez de contra mim. E isso não tem perdão. Courtney sempre foi a filha de ouro. Desde que me lembro, ela nunca podia errar. Cantava desafinado e todo mundo aplaudia. Fazia um rabisco bobo e todos diziam que parecia obra de museu. Enquanto isso, eu era calada. Tirava notas perfeitas e ninguém ligava. Se eu perguntava por que Courtney tinha sempre mais atenção, minha mãe, Margarete, cortava logo. Você está imaginando, Lídia. Você é sensível demais. Talvez você já tenha ouvido algo assim. É código pra, não reclame, não espere justiça, só aceite. E eu aceitei. Mas deixa eu deixar claro, quando era comigo, eu engolia. O que eu não aceito é quando fazem com minha filha. Vou te dar um exemplo que nunca saiu da minha memória. Eu tinha 13 anos. Passei meses trabalhando como babá, cortando grama, lavando louça, só para juntar dinheiro e comprar meu primeiro vestido de verdade pro baile da escola. Courtney entrou no meu quarto, ofereceu ajuda. Ajustou a barra, arrumou as alças, disse que eu estava linda. E eu acreditei. Naquela noite, cheguei no baile pensando que, talvez, só talvez, eu teria meu momento. Aí ouvi a risada dela no banheiro das meninas. Você acredita que ela realmente usou? Ela acha que está deslumbrante. Parece uma cortina. As amigas dela gargalharam junto. Até hoje consigo ouvir. Mais tarde, em casa, contei pros meus pais, implorando que alguém me defendesse. Eles me cortaram. Courtney só estava tentando ajudar. Não seja ingrata. Ingrata. Não humilhada. Não traída. Ingrata. Eu não perdoei. Não aos 13. Aos 13 a gente não perdoa, a gente só sangra. Anos depois, já adulta, tentei pensar que talvez fosse imaturidade dela, que um dia ela mudaria. Soiler, não mudou. Agora, avançando no tempo. Courtney e eu temos filhas. Mesma idade, mesma escola, mesmos eventos. E, claro, a rivalidade não acabou. Passou como maldição de família. A prova foi na feira da primavera do ano passado. Normalmente, Bella, filha da Courtney, é quem brilha, cabelo perfeito, roupa perfeita, aplausos mais altos. June, minha filha, sempre ficava de lado, batendo palmas educadamente. Mas naquele ano, June resolveu criar a própria fantasia de fada. Cola, glitter, tecido por todo o canto. A obra-prima de uma criança de 9 anos. E ela ganhou. Fantasia mais bonita. Uma fita presa bem no peito. Nunca vou esquecer o rosto da June, por orgulho, por alegria. Aquele brilho que toda mãe sonha ver na filha. Mas também nunca vou esquecer como a família reagiu. Minha mãe bateu palmas como se estivesse aplaudindo a previsão do tempo. Courtney sorriu tão forçado que parecia doer. Bella fez cara feia. Eu vi nos olhos delas, ressentimento fervendo. E talvez você pense, por que você não falou nada, Lídia? Por que não defendeu a June na hora? A verdade é que eu queria acreditar que tinha imaginado. Porque, na frente da June, elas sorriram. Disseram, muito bem. E eu queria tanto que ela aproveitasse a vitória sem o estragar com minhas suspeitas antigas. Então eu sorri junto. Deixei ela brilhar, porque ela merecia. E eu não ia deixar ninguém roubar aquele momento dela. Mas por dentro, eu sabia,
Foi naquele dia que Courtney decidiu que June não era só minha filha. Era competição. E o que mais dói é isso, eu era quem segurava tudo de pé. Eu trabalho com Ti, ganho bem, pago minhas contas e as deles também. Sim, ajudei meus pais com hipoteca, contas de luz, compras do mercado. Sim, ajudei Courtney a abrir o salão. Paguei o depósito do aluguel, comprei equipamentos, até passei dinheiro nos meses fracos para ela não perder o negócio. Você pode estar se perguntando, por que, Lídia? Por que ajudar tanto gente que te trata assim? Porque eu achava que era isso que uma boa filha fazia. Porque eu pensava que, se desse o bastante, se ajudasse o bastante, eles iam me aceitar de verdade, e eu não seria mais a de fora. E, acima de tudo, porque a June merecia ter avós, merecia ter primos. Eu não queria que ela crescesse sozinha só porque eu tive uma infância tóxica. Então engoli. Disse a mim mesma que estava comprando paz. Mas, na verdade, eu só alimentava o rancor deles. Eles me odiavam por eu ter mais. Me odiavam porque eu conseguia dar o que eles não podiam. E odiavam ainda mais a June por brilhar quando a Bella não brilhava. Na sexta à tarde, Courtney ligou, traz a June aqui. Eu arrumo o cabelo dela pro evento da escola na segunda. Vou arrumar as duas, vão ficar lindas. E eu sei que muita gente balançaria a cabeça. Por que você disse sim, Lídia? Por que confiou nela? Porque a June implorou. Porque ela queria acreditar que a tia ia deixá-la linda. Porque Courtney era cabeleireira profissional, era o trabalho dela. E porque, às vezes, contra todo o bom senso, você quer acreditar que a família não seria cruel com uma criança. Então eu disse sim. Me arrependo. Mas foi por isso. Quando busquei a June mais tarde, a franja estava torta, as camadas desiguais, mas ela estava radiante. Todos bateram palmas, elogiaram, disseram que era moda. E eu sorri com ela. O que eu ia fazer? Quebrar o coração dela no carro, no caminho de casa? Dizer que estava ridícula quando ela sorria de orelha a orelha? Não. Eu deixei ela ter aquele momento. Porque ela merecia se sentir bonita, mesmo eu duvidando por dentro. Talvez isso me torne fraca. Mas prefiro ser fraca uma noite do que esmagar minha filha naquela hora. Só que no sábado à noite, quando vi a enquete, caiu a ficha. O corte não era moda. Os elogios não eram verdadeiros. A enquete não era brincadeira. Era planejado, calculado. O mesmo truque que Courtney fez comigo aos 13 anos. Só que agora foi com a minha filha. E dessa vez eu não ia deixar passar. A primeira coisa que fiz foi simples. Cruel, mas simples. Abri o app do banco e cancelei todas as transferências. Chega de pagar aluguel da Courtney. Chega de ajudar nas contas do salão. Chega de cobrir escondido as contas dos meus pais. 5 minutos, alguns cliques. 5 minutos para encerrar anos sendo a rede de segurança deles. E antes que você me julgue, talvez pense, Lídia, foi pesado. Eles ainda são sua família. Pois deixa eu parar você aí. Família não zomba de uma criança de 9 anos num grupo de mensagens. Família não prepara uma armadilha para humilhar uma criança e depois ri enquanto ela chora. Então não, eles não eram mais minha família. Eram apenas devedores que eu vinha salvando. E o banco da Lídia acabou de fechar. A segunda coisa que fiz foi pela June. No domingo de manhã, levei ela no melhor salão da cidade. Falei que depois a gente ia comer panquecas, mas a verdade é que eu queria que ela se olhasse no espelho sem sentir vergonha. A cabeleireira olhou a franja toda torta e as camadas desiguais e murmurou: isso não foi descuido. Quem fez isso não se importou com o que ela sentiria. Eu quis responder: ah, se importaram sim. Só não com ela. Mas fiquei calada e segurei a mão da June enquanto a cabeleireira fazia sua mágica. Tesourada por tesourada, o estrago virou um corte bob lindo. Quando terminou, June ficou olhando no espelho em silêncio. Aí, devagar, a boca dela se abriu num sorriso.
Você está perfeita, eu disse. E amanhã vai entrar na escola de cabeça erguida. Eles não podem tirar isso de você. Porque não era só sobre arrumar cabelo, era mostrar o que a gente faz quando tentam nos derrubar, a gente se levanta mais forte. Naquela noite, voltei minha atenção para Courtney. Não com gritos, nem briga. Não precisava. Eu tinha algo melhor, a verdade. Entrei no grupo das mães onde marcam encontros, organizam festas e onde a reputação pode subir ou cair com um único post. Eu não exagerei, não dramatizei. Só contei o que aconteceu. Escrevi, junto com uma foto do cabelo da June antes de consertar. Isso foi feito por uma cabeleireira profissional na própria sobrinha. Depois elogiou na frente dela e a ridicularizou num grupo da família. Se ela faz isso com a própria família, imagine com seus filhos. E enviei. Fechei o laptop. Por um instante achei que nada ia acontecer, que iam ignorar ou até dizer que eu estava exagerando. Mas aí começaram as respostas. Que horror! Nunca mais marco com ela. Os pais precisam saber disso. E assim começou o boicote. Na segunda-feira, já dava para sentir o efeito. Uma amiga me mandou mensagem: o salão da Courtney está pela metade. As pessoas estão comentando. Na terça, outra mensagem: 2 clientes não apareceram hoje. Todo mundo está cancelando. E na quarta eu soube que ela tinha percebido. O telefone tocou enquanto eu fazia o jantar. O nome dela apareceu na tela. Quase não atendi, mas pensei: não, ela precisa me ouvir. Atendi. Ela já entrou chiando, sem nem dar oi. Foi você. Minhas clientes estão cancelando. Você está tentando me destruir. Eu deixei ela despejar. Era só um corte de cabelo, ela disse. Uma piada. Você sempre teve inveja e agora quer me arrastar junto. Mas a voz dela tremia, e isso dizia mais que as palavras. Por fim, respondi calma como pedra: eu não te destruí, Courtney. Só contei a verdade. O resto é culpa sua. E desliguei. Durante anos eu fiquei calada. Deixei eles rirem de mim, me diminuírem, me usarem. Mas dessa vez eu falei. E bastou a verdade para tudo desmoronar. E sabe o melhor? Eles nem imaginam o quanto ainda vão cair. 2 dias depois da ligação furiosa da Courtney, meu telefone tocou de novo. Dessa vez era minha mãe. Eu podia ter ignorado vontade, não faltava, mas uma parte de mim queria ouvir qual desculpa ela inventaria. Atendi. Lídia, ela disparou, sem nem dar oi. Como você pôde fazer isso? Ela é sua irmã. As clientes dela estão cancelando uma atrás da outra. Você quer mesmo destruir ela por causa de um corte de cabelo? Por causa de uma piadinha no grupo? Quase ri. Uma piadinha? Você chamou minha filha de mimada, eu disse, com a voz calma, mas gelada. Você riu dela. E passou a vida rindo de mim. Pois acabou. Não sou mais a piada de vocês. Minha mãe arfou como se eu tivesse dado um tapa nela. Famílias não se cortam assim. Famílias não humilham crianças, retruquei. Você perdeu o direito de se chamar minha família no momento em que zombou da minha filha. Ficou um silêncio. Depois, ela desligou. E eu soube na hora, a próxima rodada estava vindo. Não demorou. Mais tarde naquela semana, ouvi um carro na garagem. Passos pesados. Uma batida forte na porta. Abri e lá estavam elas, minha mãe, dura como pedra, Courtney, de olhos vermelhos e furiosa, e Bella mais atrás, de braços cruzados, emburrada. Courtney não perdeu tempo. Você passou dos limites, cuspiu. Tá me destruindo de propósito. Meu negócio, minha vida, tudo por causa de um corte de cabelo, por causa de um pouco de fofoca. A voz tremia, mas não de vergonha, de raiva. Minha mãe entrou no meio, como se fosse a vítima. Você tem noção do que fez? A gente não consegue pagar as contas.
A Courtney não consegue manter o salão. Não vamos conseguir segurar a casa sem a sua ajuda. Vale mesmo a pena destruir a família assim? Senti algo em mim quebrar. Todos os anos engolindo, todos os não faz drama. Acabou. Quer falar de destruir família? Vocês fizeram isso quando me ensinaram que eu nunca era boa o bastante. Quando você defendia ela enquanto me humilhava. Quando deixava ela rir de mim ano após ano e dizia que eu era sensível demais. Courtney revirou os olhos como adolescente. Ah, por favor. Você sempre teve inveja de mim. É disso que se trata. Você não aguenta que as pessoas gostem mais de mim. Eu ri, seco, amargo. Inveja? Courtney, a única coisa que eu invejo é sua capacidade de viver a vida inteira sem um pingo de consciência de si mesma. O rosto dela ficou vermelho, mas eu continuei. Quer saber por que seu salão tá vazio? Porque eu finalmente contei a verdade. Não inventei nada. Não distorci nada. Só mostrei o que você fez. E as pessoas decidiram que não querem você perto do cabelo dos filhos delas. A culpa não é minha. É sua. A voz da minha mãe quebrou. Não vamos conseguir manter a casa sem sua ajuda. Por favor, Lídia, pensa na gente. Essa palavra de novo. Ajuda. Sempre ajudar. Sempre dar. Sempre engolir. Não, eu disse. Você fez suas escolhas. Agora vive com elas. Eu não vou mais bancar vocês. Não vou mais engolir minha raiva. E vocês nunca mais vão chegar perto da June. A máscara da Courtney rachou pela primeira vez. Os olhos desviaram, depois voltaram. Não vamos conseguir pagar a hipoteca, disse com a voz falha. Você me destruiu. Pronto. A confissão. E, meu Deus, devia ter sido gostoso de ouvir. Mas na verdade só soou patético. Não, Courtney, falei baixo. Quem se destruiu foi você. Eu só parei de pagar a conta. Atrás de mim, senti o Mark se aproximar. Ele pôs a mão na porta, um sinal silencioso. Encarei minha mãe uma última vez. Você queria saber se valia a pena destruir a família? Sim, valeu a pena. Porque a June vale mais do que todos vocês juntos. Com isso, o Mark fechou a porta. Eles bateram de novo, forte, desesperado, mas eu não atendi. Pela primeira vez na vida, eu não devia nada a eles. E eles sabiam disso. Meses depois, já tinham ido embora. O salão da Courtney não só ficou fraco, ele desabou. Cadeiras vazias, clientes cancelando, fofoca correndo em todos os grupos de pais da cidade. Sem clientes e sem o meu dinheiro, ela não conseguiu manter aberto. E a Margarete, sem mim, não conseguiu segurar a casa, nem pagar as contas. Tudo o que eles sempre jogaram nas minhas costas caiu. Eles juntaram as coisas, amargos, quebrados, e foram embora da cidade. Sem adeus, sem desculpa. Só silêncio. A June, essa brilhou. O cabelo cresceu macio, certinho. A franja torta desapareceu, os fios picotados ficaram no passado, e junto com eles a vergonha também. Ela voltou a rir. Entrava na escola de cabeça erguida. Subia no palco sem medo. Uma noite, depois de uma apresentação, ela apertou minha mão e sussurrou: Mãe, agora eu sei. Você sempre vai me defender. Aquele momento valeu tudo. E aqui estamos. Tem gente que diz que eu exagerei. Que cortar laços com a família, expor minha irmã, fechar a torneira do dinheiro, foi pesado demais, que no fim era só um corte de cabelo. Outros dizem que eu devia ter feito isso muito antes.